Olá, que bom que você veio passar por aqui. Aproveite um momento e fique mais um pouco conosco. Mais um tempo aqui. Pelo jeito, você gosta de histórias incríveis, marcantes, inspiradoras. Bom, eu também. Nesse mundo nos deparamos com com inúmeras histórias de vida de pessoas comuns e que são fascinantes e podem nos inspirar a viver melhor nesse mundo. Muitas vezes não é da nossa conta o que se pensa e o que se passa com os outros. E nem deveríamos meter o nosso bedelho nesse tipo de assunto. Ocorre que muitas vezes nós vislumbramos episódios que nos colocam de frente com a realidade de pessoas similares a nós que vivemos ou que de pessoas próximas a nós que estão vivenciando na sua vida momentos como esses que contamos aqui. Muitas vezes, quando assistimos às saídas encontradas por outras pessoas, pode nos servir de inspiração. E aí, é aí que coloco que todos nós podemos ser heróis de nossa própria história. Porque isso só depende, obviamente, de nós mesmos, de nossas ações, de nossas inspirações. Então, convido você a mergulhar no mundo das emoções e eventos incríveis da vida das pessoas comuns. Cada minuto fará seu coração e mente experimentarem possibilidades de uma certa abertura para novos caminhos. Esse foi um dos momentos mais emocionantes em que vivi. Eu vou te contar uma história. Então vem comigo para ele. Eu creio que você vai gostar também. Quem me acompanha há mais tempo aqui no canal sabe que fui policial rodoviário federal e já estou aposentado. Eu trabalhei no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, em Sergipe. Um dia lá pelos anos 2000, estávamos em fiscalização na BR-290, em Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Eu avistei um caminhão vindo na direção do posto de fiscalização e resolvi abordá-lo. Era uma Scania 112 branca. Quando o caminhoneiro parou, observei o estado de conservação ruim do veículo. Pneus bem gastos, muitos riscos e amassados na carroceria, e o motorista com uma feição cansada. Solicitei os documentos e as notas fiscais da carga. O caminhoneiro começou a se movimentar demais dentro da boleia, dentro da cabine do caminhão. Tipo, procurando algo fora dos locais comuns. Dos locais comuns da média nesses casos. E tem. Instintivamente abri a porta da cabine do caminhão e me afastei. Olhei o interior e não detectei um perigo iminente. Não. Era só um motorista, digamos, enrolando e apreensivo. Ele entregou os documentos com 2 anos de atraso de impostos e junto nas notas fiscais veio uma certa quantia em dinheiro. Devolvi tudo e disse só os documentos. A partir dali, a minha luz, que estava amarelada pelo comportamento inicial do motorista, passou a vibrar num vermelho vivo. Monitorei os movimentos dele
No retorno da documentação, quando eu olhei em volta, procurava algum veículo ali que pudesse bater com a minha memória visual do momento da abordagem. Não reconheci nada, nada que estivesse perto desse caminhão naquele momento. Devolvi as notas fiscais da carga e disse para ele que o veículo estava retido e iria para o pátio. O motorista começou a argumentar, disse que estava a menos de 100 quilômetros do destino dele, que eu aceitasse a propina e deixasse terminar a viagem dele, que ele era um pobre coitado que lutava para manter a sua família com dificuldades, mantinha a sua família com dificuldades, mantinha o seu sustento, o caminhão, que a situação estava complicada, que tinha que pagar as prestações do caminhão, impostos, manutenção e sustentar a família, e ele não estava conseguindo. Por isso, tinha parado de pagar os impostos e passou a negligenciar na manutenção. Também discorreu sobre como era contra o Estado e seus governantes, esses impostos todos. Eu notei que ele precisava desabafar. Ele discorreu suas frustrações. Eu fiquei ali olhando para ele e aguardando. Quando diminuiu sua pressão de frustração, ele refaz a pergunta se pode seguir viagem. Respondi que o veículo estava retido para regularização e não era só os impostos. Havia os pneus em mau estado de conservação e iria olhar o lacre da bomba, pois o caminhão estava soltando muita fumaça escura. Nesse momento, o motorista saltou da cabine e, me olhando, disse que eu era um filho da P. Eu sorri e disse que sabia que era. Minha mãe havia pulado a cerca. Pessoalmente achei bom. Meu pai era estéril. Assim, podia vir a vida. E convidei-o a ir até o posto. Lá notei o estado de abatimento do homem. Ele permaneceu quieto durante o tempo todo que eu realizava os procedimentos burocráticos. Após isso, convidei o motorista a ir até a cozinha tomar um café. Sentamos à mesa e começamos a conversar. O homem dizia que a vida não tinha mais gosto, que ele estava acabado, que Deus havia abandonado ele, ou até que Deus não existia mais. Eu tentei minar esse sentimento derrotista dele. Me lembro que, a certo ponto, lembrei de algumas passagens de um livro de Joseph Sudibrar, que havia caído no meu colo numa calma madrugada de plantão. Se não me engano, o livro é Experiência Religiosa e Psique Humana. É aí algo assim. Não me lembro direito, mas lembro bem uma passagem onde o autor trazia Yang. Algo como a religiosidade ser um ponto fundamental de autoencontro e autorrealização do ser humano. E aí o reino do eu mesmo, o nosso inconsciente que traz todo o catálogo de arquétipos, pode ser o terreno fértil. Isso me fez abordar a desconstrução do arquétipo do mal, do mal encarnado, da situação que ele passava, que a vida dele era má, que era um mal geral, isso e aquilo. Ele havia sido capturado pela situação que estava vivendo, atuada na vida dele. A conversa entre nós rendeu cerca de 1 hora, mais ou menos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Mas eu me lembro bem que foi regado a café com banana frita.
A situação ficou calma. Arranjei uma carona num caminhão para São Paulo e o tempo passou. Saí da estrada, fui para o administrativo, ficando por lá uns 6 anos ou mais. Ou menos também, não lembro mais. Mudanças na gestão e acabei voltando para a estrada. Fiquei por lá por cerca de 1 ano e 1 ano e meio, por aí no mais, e voltei a ser chamado a colaborar com a administração, agora como gestor em uma delegacia de fronteira. Mas isso é outra história. O que importa? Bom, o fato é que certo dia estava realizando operação com radar fotográfico e com o final do meu turno voltava para a unidade operacional de Osório, no Rio Grande do Sul, na BR-101. Chegando ao posto, observei um caminhão parado e quando entrei no prédio, havia um homem que apontou para mim e disse algo do tipo: "É esse aí mesmo, é ele mesmo, sim senhor." Os colegas me olharam e eu fiquei pensando: será que fiz algo impróprio? O homem abre um sorriso e os braços. Ele me dá um abraço entusiasmado e me diz que talvez eu não lembrasse mais dele, mas ele lembrava de mim. Ele era o caminhoneiro da Scania, que eu tinha deixado ele a pé uns anos atrás. Ele era o cara com quem eu havia repartido um café com banana frita. Eu fiquei ali meio anestesiado, sem saber o que dizer, sem saber muito o que fazer, nem postura. Ele continuou a falar como uma metralhadora, despejou informações, disse que havia me reconhecido no radar e não poderia deixar de vir falar comigo. Começou a contar a sua história após o nosso encontro e como ele conseguiu se reerguer. E agora estava com 5 caminhões na estrada. Comentou que vendeu o Scania, pagou as dívidas e deu entrada num daqueles caminhões de entrega, aqueles caminhões menores, coreanos. Com o tempo, conseguiu trabalhar para uma distribuidora de medicamentos e aí a coisa evoluiu. Afirmou que estava fazendo a viagem porque um dos motoristas havia ficado doente. Aí me disse que Deus é grande e bondoso. Como sua bondade é infinita, Ele colocou o Senhor no meu caminho e mudou a minha vida. E agora, do nada, me fez encontrá-lo novamente. E na cabeça dele dizia que era para agradecer-me. Voltou a me dar um abraço e disse: minha mulher sempre me diz, lembra do conselho do guarda, se Deus fecha uma porta, olhe em volta que verá uma janela aberta para um novo e lindo horizonte. Seu guarda, ela nunca me deixe esquecer disso. Deu um sorriso e se foi. Os colegas ficaram olhando para mim. Nenhum deles teceu comentário algum. Eu dei de ombros e fui ao banheiro. Secar as lágrimas e lavar o rosto. A espiritualidade é para os que prestam atenção à sua voz interior. Com ela, podemos chegar à paz interior. E com isso teremos a clareza no raciocinar e questionar tudo o que acontece com a gente. Assim, nos resta aprimorar os nossos instintos para descobrir o que nos proporciona paz e serenidade. Daí para frente, é reservar algum tempo para a prática de abandonar os medos
e cultivar a confiança e a fé. Moço, repita sempre: eu esqueço toda a frustração do passado porque estou livre da dor, da raiva e do medo. Deus me dá a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para aprender a diferença entre elas. Assim seja. Espero que tenha gostado da história, dessa pequena história de vida. Aproveite e dê um afago no algoritmo do YouTube. Deixe um like, comente, faça qualquer tipo de comentário, compartilhe e inscreva-se nesse humilde canal. Se você tem uma história que acha que pode nos contar, mande e-mail pra gente. O endereço está na descrição. Até semana que vem. Tchau.